bem? Acho que sim. Não sei se está ligado, não. Chama para aqui. Está ligado. Posso baixar um bocadinho, não sou assim tão alto. Não sou assim tão alto. Acho que assim está bem. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Boa tarde. Antes de mais, dar os parabéns pelo vosso trabalho aqui na igreja, a sua juventude. É sempre bom, não é? E eu também é dos meus instrumentos preferidos, o violino. Eu gosto muito do som do violino. Parabéns a vocês, está bem? Que Deus vos continue a abençoar neste vosso trabalho aqui na igreja, porque as igrejas também precisam de juventude, não é? Deus vos continue a abençoar. Muito bem, então também agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer especial ao meu tio Emílio por me ter convidado neste dia, mas também a vocês todos nesta tarde, agradecer esta oportunidade, é um prazer estar aqui convosco. Para quem não me conhece, eu não esperava ver aqui tantos tios meus hoje, mas para quem não me conhece, Santo Paulo Cruz, o meu tio Emílio, minha tia Maria, o meu tio Augusto, a minha tia Rosa, meus primos, todos já me conhecia há muitos anos. Para quem não conhece Paulo Cruz, a minha esposa é Eunice, tenho 2 filhos, o Marcos, que está nos Estados Unidos, com a esposa, com a Marta, e a Rebeca, que está em Coimbra, trabalha na CLC, no Centro de Literatura Cristã. Portanto, se precisarem de bons livros, bom material, então estejam à vontade, é sempre uma boa prenda oferecer livros, está bem? Mais, já agradeci, já me apresentei. Saudações da igreja também. Alcino Cruz, possivelmente conheciam o meu pai. Alcino Cruz, conheciam? Sim. A maior parte, com certeza, de vocês. Obrigado, tia. Bom legado. Agradeço muito a Deus, os pais que me deu. Muito do homem que sou hoje, também o devo a eles. Onde é que eu ia? Também saudações da igreja que se reúne em Albergaria, também, por perto da igreja de Albergaria à Velha, ali ao pé de Águas, mais ou menos a seguir, ou antes para vocês, é antes para mim, às vezes em Coimbra é depois. Saudações também da igreja em Albergaria, onde eu me reúno. Então, neste dia, Páscoa, neste dia tão importante para nós como cristãos. Para mim tão importante como o Natal, porque não podemos dissociar estas 2 datas, não podemos dissociar estes 2 acontecimentos na vida de Jesus. O Natal, o seu nascimento, e a Páscoa, a sua morte e a sua ressurreição. Portanto, são 2 datas e 2 acontecimentos muito importantes para nós, para todos aqueles que somos filhos de Deus. Eu diria que as maiores e melhores notícias que o mundo já ouviu vieram de uma manjedoura, de uma cruz e de um túmulo vazio. Concordam comigo? As maiores e melhores notícias que o mundo já ouviu vieram de uma manjedoura, de uma cruz e de um túmulo vazio. Glória a Deus. E bem, nesta tarde, não quero demorar muito tempo, vamos meditar um bocadinho sobre um texto que se encontra em João capítulo 19, vamos começar por aí. João capítulo 19, vai começar no versículo 41. É para mim. Eu posso? Posso. Obrigado. Então, João, capítulo 19, vamos começar no versículo 41. E vamos ler até 20:18, está bem? Vamos ler este texto. Então vamos começar. João 19:41. Vai dizer assim: no lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim. E neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. 20, versículo 1.
E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, que era João, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro seguiu, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas debaixo num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: Mulher, por que choras? E ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o pusestes e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: Subi para o meu Pai, vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele dissera estas coisas. Muito bem, então eu decidi começar aqui no capítulo 19 e no versículo 41, porque este para mim é um versículo fantástico. É um versículo para mim fantástico. Dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, só João nos relata isto é formidável. Ele diz-nos assim: olha, no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Eu não sei se já parámos para pensar um bocadinho. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. A palavra de Deus é fantástica, porque ela é a palavra de Deus, mas porque ela harmoniza estes contrastes. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. No mesmo lugar temos a cruz de Cristo, a sua paixão, a sua dor, o seu sofrimento, as suas feridas, o seu sangue vertido, e no mesmo lugar temos um jardim. Com as suas árvores e frutos, flores, perfumes e cores, todas as belezas que um jardim pode ter. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. E uma das mensagens contidas neste facto para nós, e que eu quero deixar para vós, é que no lugar em que a cruz está plantada há um jardim. Com as suas árvores, com os seus frutos, com as suas flores, com os seus perfumes. No lugar em que a cruz está plantada há um jardim. E este jardim pode muito bem simbolizar a Igreja de Cristo. Simboliza, sem dúvida, também a Igreja de Cristo. Em Cantares de Salomão, nesse poema de amor, como alguém se chamou, que é o livro de Cantares de Salomão, também aí podemos ver a relação entre Cristo e a sua Igreja. Neste livro de Cantares de Salomão. Nós não vamos ler, mas podem depois ler em casa. Em Cantares de Salomão, no capítulo 4,
No versículo 12 diz assim: jardim fechado és tu, noiva minha, fonte selada. Dá-nos depois a descrição do jardim. Até ao versículo 15 que diz: és a fonte dos jardins, o poço de águas vivas. Este é um jardim que pertence em exclusivo ao seu Senhor e por isso é especial. Este é um jardim especial. Alguém pode ler Salmos, capítulo 1 e versículo 3? Todo aquele que pertence a este jardim é como? Quem é que pode ler? Salmo 1:3. Alto. Quem é que pode ler? Então. Alguém que lê? Salmo 1:3. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual o seu fruto na estação, o qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, é tudo quando tiver prosperado. Exatamente. Quem pertence a este jardim é como a árvore plantada junto a águas vivas que dá frutos a seu tempo, não é? E que não murcha. Assim é todo aquele que pertence a este jardim. É um jardim que, apesar da sua variedade de árvores, flores, cores, aromas e frutos, é um jardim que tem que estar bem tratado. Tem que ser um jardim atrativo, útil e uma bênção para quem o procura. Porque é um jardim especial que pertence ao seu Senhor. No lugar em que a cruz está plantada há um jardim. No coração em que a cruz está cravada há vida. Há vida. O Senhor Jesus foi crucificado por nós. Fomos nós crucificados com Ele? Fomos nós crucificados com Cristo? Paulo diz-nos lá em Gálatas 2:20, penso eu já fui crucificado, eu estou crucificado com Cristo. Hoje não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu já estou crucificado com Cristo. Está a cruz na nossa vida? Onde a cruz está plantada, há um jardim. O pecado e a morte tiveram origem no jardim do Éden. Certo? Mas a redenção e a vida foram conquistadas neste jardim, e onde o nosso Senhor Jesus saiu vitorioso daquele sepulcro. Amém? O pecado e a morte tiveram origem no jardim do Éden, mas a redenção e a vida foram conquistadas neste jardim, naquele lugar onde Jesus foi crucificado. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. E nele um sepulcro novo, onde Jesus depois saiu vitorioso. Deixei aqui um desafio. Não sei se alguém tem algum jardim em casa. Eu penso que agora virá aí uns dias bons. Fica aqui o desafio, se vocês forem passear brevemente em um jardim, sentarem num banquinho de jardim, meditem um bocadinho neste versículo. Meditem um bocadinho neste versículo. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Meditem um bocadinho neste versículo. Versículo 42. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Isto na sexta-feira. Saltamos depois para o versículo 1, 20 e o versículo 1, que é no primeiro da semana, isto no domingo. Mas o sábado? E o sábado? Às vezes não falamos muito sobre o sábado, não é? Saltamos de sexta para domingo e às vezes não falamos muito sobre, nem pensamos nisso, sobre o sábado. Creio que o sábado foi um dia de desespero e desilusão para os discípulos. Jesus tinha morrido. Os discípulos com certeza se sentiam perdidos sem o seu mestre, sem esperança, desiludidos. Todos os acontecimentos pareciam não dar resposta às expectativas que eles tinham criado. Tudo o que tinham ouvido, tudo o que tinham vivido ao lado de Jesus, ficava sem explicação. Tudo parecia perdido. O sábado soava, por assim dizer, a derrota.
Eu não sou ninguém, nós não somos ninguém para criticar os discípulos. Marcos vai nos dizer que os discípulos estavam tristes, choravam naquele dia. Nós já conhecemos hoje a história, mas os discípulos estavam a viver a história. Se fosse connosco, o que é que nós fazíamos? Com certeza também estávamos tristes e com certeza chorávamos naquele sábado. Não sei se já meditaram nisto. Mas graças a Deus que o domingo chegou. Amém? Aleluia. O domingo chegou. E com ele a compreensão da vitória. O sábado era apenas um período de espera para o que havia de vir. Certo? O sábado fazia parte de todo o processo que antecedia ao dia da vitória. Nós só vemos em parte. Deus já conhece o fim desde o princípio. Deus conhece toda a plenitude do tempo. Olhem, quando os sábados aparecerem na nossa vida, devemos esperar e confiar em Deus. Todos nós temos os nossos sábados. De dúvida, de incerteza, de desespero, sei lá. Os sábados fazem parte da nossa vida, como fizeram também naquele processo. Devemos viver os sábados que nos vão surgindo, com a certeza que o domingo da vitória chegará. Amém? Glória a Deus. Vamos vivendo os nossos sábados, que eles fazem parte da vida. Esta esperança que o domingo um dia há de chegar, o dia da vitória, um dia há de chegar, sem dúvida. Então, chegamos ao capítulo 20. E aqui sim vamos entrar no domingo da ressurreição. Eu não quero demorar muito tempo. Então diz-nos aqui: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Os outros evangelhos vão-nos dizer que várias mulheres foram ao sepulcro. Não sei se vocês conhecem as escrituras. Há os evangelhos de várias mulheres foram ao sepulcro. Aqui João diz-nos que Maria Madalena foi ao sepulcro. Não há contradição nenhuma. Mas se nós formos ao versículo 2, o que é que nos diz o versículo 2? Então correu Maria Madalena e foi ter com Simão, Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro do Senhor e não sabemos onde o puseram. Portanto, está aqui a falar no plural. Okay? Não sabemos onde o puseram. Aqui há uma diferença, é que João concentra a sua narrativa em Maria Madalena. Não há contradição nenhuma com os outros evangelhos, quando nos diz que várias mulheres foram ao sepulcro. Está bem? João concentra aqui a sua narrativa em Maria Madalena, e é aqui que nós também vamos meditar um bocadinho, vamos concentrar o nosso foco aqui em Maria Madalena. Então, Maria Madalena, a mulher de quem o Senhor expulsou 7 demónios. Certo? Diz nas Escrituras isso. Quem o Senhor expulsou 7 demónios. Ela vai ainda madrugada ao sepulcro procurar por Jesus. E ela vai por quê? Madrugada ao sepulcro. Ela vai porque amava a Jesus. Diz-nos a Escritura: de madrugada, ainda escuro, Maria vai ao sepulcro. Um coração inteiramente dedicado ao Senhor. E há um coração assim que Jesus se manifesta em primeiro lugar. Foi a Maria Madalena que Jesus se manifestou em primeiro lugar, depois de ter ressuscitado. Depois de irem avisar os outros discípulos e estes terem ido ao sepulcro confirmar que Jesus não estava lá, os discípulos voltam para casa, diz-nos as Escrituras. Maria, no entanto, permanece junto ao sepulcro. Ela não vai para casa. E porquê? Porquê é que ela não regressa à casa? Porque Cristo é tudo para ela. É a única necessidade da sua alma, o único desejo do seu coração. Como voltar para casa sem Cristo? Os outros voltaram para casa, Maria permanece junto ao sepulcro. Como voltar para casa sem Cristo? Roga a Deus, se há aqui alguém nesta tarde que ainda não tenha Cristo no seu coração, que não regresse a casa nesta tarde sem ter esta convicção, e no seu coração precisa de Cristo na sua vida, está bem? Roga a Deus, se houver aqui alguém que não regresse a casa nesta tarde sem Cristo no seu coração. Como regressar a casa sem Cristo?
Ela estava duplamente triste. A morte do seu Senhor e o desaparecimento do seu corpo sagrado. Mas Maria viu o que os outros discípulos não viram. 2 anjos. Um à cabeceira e outro aos pés, onde o corpo de Jesus foi posto. Mas Jesus onde está? Onde está Jesus? A ressurreição sem ressuscitado. O túmulo estava vazio. Parece que o Senhor ressurreto estava ausente. Mas não. O ressuscitado ia aparecer pela primeira vez. Maria, no entanto, estava inconsolável, cega pela imensa dor que sentia. Ao olhar para trás, para o jardim, não reconhece o seu Senhor ressuscitado. Ela está junto ao túmulo. E diz-nos as Escrituras que ela olha para trás, para o jardim, e vê lá o jardim, pensa que é o jardineiro. Quantos de nós passamos por vezes por esta experiência na nossa vida, não reconhecemos em Jesus? Maria não reconheceu em Jesus quando olhou para trás. Nós não reconhecemos. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Mas Ele está lá, tão perto como esteve de Maria, Ele está de cada um de nós. Quantas vezes o Senhor nos quer falar como Cristo ressuscitado e nós não reconhecemos, não ouvimos, não sentimos, não compreendemos a sua linguagem. Quantas vezes isto acontece? Já vos aconteceu? A mim já. Já me aconteceu. Não compreendemos muitas vezes o que Deus quer falar connosco e nos quer dizer. E continuamos a nos debater sozinhos em situações que nos esmagam, que nos desgastam, que nos até inquietam, quando Ele está tantas vezes tão perto de nós. Mulher, por que choras? A quem procuras? Perguntou Jesus a Maria. Mulher, por que choras? A quem procuras? Pergunta Jesus a Maria. Se Maria havia pensado ser o jardineiro que falava com ela, o Senhor ressurreto não se enganou a respeito dela e a chama pelo nome. Maria. Então Maria, voltando-se e olhando para Jesus, reconhece o seu mestre. Maria estava desamparada em sua dor, mas só a menção do seu nome por Jesus foi suficiente para ela reencontrar a paz de Deus, essa paz que excede todo entendimento, certo? Amém? Só o simples facto de Jesus dizer Maria, ela reconhece aí Jesus ressuscitado. O bom pastor ressuscitado chama a sua ovelha pelo nome, e a sua voz conhecida e amada o revela àquela a quem o ouvia. O Senhor chama as suas ovelhas pelo nome. Prova assim que somente não as esquece, mas que lhe pertencem para sempre. Amém? Em Isaías 43 diz-nos, olha, estava o versículo desse capítulo 1, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Não temas, porque eu te remi, eu chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quantas vezes nos momentos de dor, de dúvida, de angústia, precisamos de ouvir o nosso Senhor dizer isto mesmo. Não temas, eu te remi, eu chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quantas vezes Deus nos chama pelo nome e nós muitas vezes não ouvimos e não recebemos? Nunca isso aconteceu? Já. Muitas vezes somos desatentos. Muitas vezes a gente pode dizer, Emílio, tudo podes naquele que fortalece. José, tu és mais que vencedor através daquele que te amou. Augusto, não temas, eu tomo pela tua mão direita, eu te ajudo. Maria, não temas, eu te remi, eu chamei-te pelo teu nome. Quantas vezes Deus fala assim connosco e nós muitas vezes não percebemos, não entendemos. Num dos momentos mais difíceis da minha vida,
à primeira. Nos momentos mais difíceis da minha vida, Deus falou comigo. E disse-me: Paulo, a minha graça te basta a cada dia. Eu não entendi à primeira, não aceitei. E Deus voltou a falar comigo. A minha graça te basta a cada dia. E quando eu entendi, quando eu aceitei, tudo ficou muito mais leve, tudo ficou melhor. E a paz de Deus, essa paz que excede todo entendimento, inundou o meu ser. Quantas vezes Deus fala connosco e nos chama pelo nome? Às vezes somos nós que estamos desatentos. Estejamos atentos à voz de Deus. Quantas vezes ignoramos que Deus está ao nosso lado, pronto a nos falar, ouvir e receber e nos dar tudo o que precisamos e muito mais ainda? Quantas situações poderiam ser transformadas se mudássemos de atitude? Quantas situações poderiam ser evitadas se reconhecêssemos a Cristo? O meu desejo nesta tarde é que possamos abrir os nossos olhos para ver Cristo ressuscitado. Amém? Possamos abrir o nosso coração para o receber. É o meu desejo nesta tarde. Rogo uma vez mais a Deus que ninguém regresse aqui a casa nesta tarde. Se Cristo não estiver no teu coração, não regresses a casa nesta tarde. Sem, com todo o teu coração, toda a tua alma, com todas as tuas forças, possas dizer que o meu Redentor vive, o meu Salvador vive, o meu Senhor vive. Se não tens Cristo na tua vida, no teu coração, roga a Deus para que não regresses a casa nesta tarde sem essa convicção. O nosso Redentor vive, o nosso Salvador vive, o nosso Senhor vive. E, meus irmãos, este é o grito da nossa fé, do nosso repouso, o nosso refúgio, a nossa alegria, a nossa paz e a nossa vida. Certo? O nosso Redentor vive. E tudo faz diferença porque o nosso Redentor vive. Amém?